Envelhecer nunca foi apenas uma questão de tempo. É uma travessia silenciosa que transforma os traços do corpo, mas principalmente os contornos da alma. E é justamente nessa travessia que muitas mulheres começam a se perguntar: o que significa envelhecer com dignidade? Não é sobre resistir ao tempo, mas sim sobre caminhar com ele, sem perder de vista quem realmente somos. Elisabeth Kübler-Ross, psiquiatra suíça que dedicou sua vida a compreender os ciclos mais profundos da existência humana, nos deixou um legado poderoso. A dignidade no envelhecer não vem da aparência, mas da aceitação e da transformação interior. Suas palavras tocaram os cantos mais escuros da dor, do medo e do silêncio, especialmente nas fases em que nos sentimos invisíveis. Para ela, cada fase da vida carrega uma lição. E a velhice, longe de ser um fim, é uma fase de revelação, onde tudo o que foi adiado começa a cobrar presença. Não se trata de esperar a morte, mas de reencontrar o sentido da vida, mesmo quando os cabelos prateiam e os ritmos se desaceleram. Quantas vezes você já sentiu que a sociedade te apagou aos poucos? Que ao cruzar a linha dos 60 anos, sua voz passou a ser ouvida com menos importância? Kübler-Ross falava justamente disso, da urgência de resgatar a voz interior, aquela que o tempo não silencia, apenas amadurece. Envelhecer, segundo ela, é um convite à reconciliação, com os erros, com os arrependimentos, com tudo o que não deu certo, mas também com as escolhas certas que fizemos em silêncio, mesmo sem aplausos. É nesse momento da vida que a alma clama por paz, e a paz, muitas vezes, nasce da aceitação. Aceitar que o corpo muda não é desistir de si, é honrar a sabedoria que só a experiência é capaz de construir. Kübler-Ross defendia que, ao olhar para nossas perdas com amor, transformamos dor em compaixão. E é aí que nasce a verdadeira dignidade, quando já não precisamos provar nada a ninguém. Apenas ser, simplesmente ser. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas ideias dessa mulher que revolucionou a maneira como enxergamos o envelhecer. Mas atenção, este não é um conteúdo para quem busca fórmulas prontas. É um chamado à introspecção, à coragem de olhar para dentro e de encarar o espelho com mais gentileza. Você pode ter chegado até aqui sentindo o peso dos anos, talvez até com medo do que ainda está por vir. Mas o que Elizabeth nos ensina é que a vida continua pulsando dentro de nós, mesmo quando tudo ao redor parece desacelerar. E essa vida merece ser vivida com coragem, com presença, com propósito. Há uma beleza rara em cada linha de expressão que o tempo desenha em nosso rosto. Uma beleza que não se compra, que não se maquia, que não se apaga. Kübler-Ross via o envelhecimento como uma preparação sagrada, não para morrer, mas para despertar. Quantas de nós passamos décadas cuidando dos outros, tentando atender expectativas, mantendo as aparências? E quantas vezes nos esquecemos de cuidar de quem realmente importa, nós mesmas? Este vídeo é um lembrete. Ainda há tempo. Tempo de voltar a si, de se perdoar, de se ouvir. Você não precisa de permissão para se reconectar com o que te faz viva. Elisabeth Kübler-Ross dizia que mesmo diante da dor mais profunda, há luz, e que essa luz é mais forte em quem já caminhou muito, porque quem viveu tanto tem dentro de si a chama que o tempo jamais apaga. Então, fique comigo até o fim, porque talvez tudo o que você precisa ouvir agora é que você ainda é essencial, necessária, amada e inteira. O que vem a seguir pode transformar a maneira como você enxerga o envelhecer. E quem sabe, transformar a maneira como você enxerga a si mesma. O envelhecer não é perder, é transformar. Envelhecer é para muitos um sinônimo de perda. Perda da juventude, da vitalidade, das oportunidades que pareciam infinitas. Mas para Elisabeth Kübler-Ross, essa visão não faz justiça à realidade da alma. Ela nos convida a enxergar o envelhecimento não como um esvaziamento,
mas como um processo de lapidação interna, onde deixamos para trás o que já não nos serve e nos aproximamos do essencial. Durante décadas, fomos ensinadas a valorizar apenas o novo, o rápido, o que brilha. A sociedade tornou-se obcecada pela juventude, e com isso, muitas mulheres passaram a temer a chegada dos 50, 60, 70 anos. Kübler-Ross rompe com essa lógica. Ela mostra que é no silêncio da maturidade que escutamos, pela primeira vez, a nossa verdadeira voz. Aos olhos dela, o envelhecer é uma fase de transição espiritual. E toda transição, como ela dizia, envolve desconforto, mas também renascimento. Assim como a borboleta enfrenta o casulo antes de abrir suas asas, nós também enfrentamos a solidão, a saudade, os silêncios. Mas é justamente nesse espaço de aparente vazio que a alma floresce com mais autenticidade. Kübler-Ross não romantizava o sofrimento, mas o compreendia. Ela dizia que a dor precisa ser acolhida, não negada. E isso vale especialmente para as mulheres maduras que enfrentam perdas, do parceiro, dos pais, dos filhos que partiram, da saúde que já não é mais a mesma. Negar essa dor seria negar a si mesma. Aceitar, no entanto, é dar-se a permissão de continuar vivendo com profundidade. Ela nos lembrava que a dignidade está em sermos inteiras, mesmo quando nos sentimos em pedaços. Cada marca no corpo, cada memória que nos atravessa é prova de que vivemos intensamente, de que existimos com propósito, e mesmo que as rugas sejam vistas como sinais de fraqueza pela sociedade, para ela eram selos de uma jornada corajosa. É na maturidade que deixamos de viver em função da expectativa alheia e começamos a tocar, com delicadeza, as verdades que nos compõem. Elizabeth dizia que quando aceitamos nossas perdas, abrimos espaço para algo novo, para relações mais autênticas, para uma espiritualidade mais profunda, para um amor próprio que não se baseia em aparência, mas em essência. Essa é a grande revolução que ela propõe. Enxergar a velhice não como decadência, mas como ascensão. Uma ascensão lenta, silenciosa, mas absolutamente poderosa. Porque quando deixamos de lutar contra o tempo e começamos a caminhar com ele, descobrimos que ainda há tanto para viver. E tudo isso com mais sabedoria, mais verdade e, acima de tudo, mais dignidade. O tempo como curador. O tempo, segundo Kübler-Ross, não é inimigo. É um aliado silencioso que nos conduz a lugares que não alcançaríamos na pressa da juventude. Quando estamos mais velhas, a velocidade diminui, mas o olhar se aprofunda. A maturidade nos ensina a ver além das aparências, a compreender as entrelinhas da vida, a sentir mais do que reagir. Muitas vezes nos sentimos pressionadas a seguir ativas, bonitas, produtivas, como se parar fosse fracassar. Mas Elizabeth nos convida a parar, sim, a olhar para dentro, a fazer as pazes com o que passou. Porque não se trata de manter a aparência da juventude, e sim de abraçar a sabedoria que só o tempo entrega. Ela falava sobre o valor da contemplação, do silêncio, do recolhimento voluntário. Quando envelhecemos, a alma quer mais calma, menos ruído, e é nessa quietude que descobrimos o que realmente importa. O tempo passa sim, mas ele também cura, esclarece, transforma. Quantas feridas você carregou durante anos, sem sequer se dar conta? E quantas dessas dores só agora você está conseguindo compreender? Kübler-Ross dizia que o tempo nos ensina não apenas a aceitar o que foi, mas a agradecer por aquilo que nos formou, inclusive pelas cicatrizes. Esse novo olhar sobre o tempo muda tudo. Ele tira o peso da culpa e coloca no lugar a leveza da compreensão. Você já não precisa mais se justificar para ninguém, nem tentar consertar o passado. Agora é o tempo de viver em paz, de respirar mais devagar, de valorizar os gestos simples. A cada dia vivido com presença, o tempo se transforma em bênção. E isso é dignidade. Não permitir que o passado aprisione, nem que o futuro assuste, mas viver o agora com verdade. Porque é nesse agora que a alma encontra descanso.
E se há uma coisa que o tempo nos mostra com clareza, é que o valor da vida não está na quantidade de dias, mas na qualidade com que os vivemos. Elizabeth Kubler-Ross nos ensinou que o tempo vivido com consciência é sempre tempo bem vivido, e isso ninguém nos tira. A espiritualidade no envelhecer. Com o passar dos anos, algo dentro de nós começa a buscar mais do que respostas. Busca sentido. Busca paz. Elizabeth compreendia esse anseio profundo que emerge na maturidade. Ela dizia que o envelhecimento é, em muitos casos, a porta de entrada para o sagrado, não no dogma, mas na experiência pessoal do divino. A espiritualidade, para ela, não dependia de rituais externos, mas de um encontro íntimo com o próprio coração. Era a capacidade de sentir gratidão pelas pequenas coisas, de perceber beleza onde antes havia pressa, de confiar mesmo quando tudo parece incerto. E esse encontro é mais comum do que se imagina após os 60. Na juventude, buscamos conquistas. Na maturidade, buscamos compreensão. E é nesse novo caminho que muitas mulheres descobrem um elo espiritual que antes estava adormecido. Kubler-Ross via isso como uma evolução natural da consciência, um passo rumo à totalidade do ser. Ela dizia que a alma sabe envelhecer, que dentro de nós existe uma sabedoria ancestral que desperta quando paramos de lutar contra a vida. E é nessa entrega que encontramos algo maior. Chamemos isso de Deus, luz, presença. O nome pouco importa. O que importa é o sentimento de pertencimento ao mistério da vida. Muitas mulheres, ao envelhecer, desenvolvem uma sensibilidade única. Começam a perceber conexões invisíveis, intuições mais claras, sinais sutis. Kubler-Ross diria que isso é o florescer da alma, que a espiritualidade na velhice não é fuga, é despertar, e esse despertar muda tudo. Muda o modo de ver a dor, a morte, as despedidas, muda a maneira como lidamos com o medo, porque quando reconhecemos que somos parte de algo maior, a angústia perde força, e no lugar do desespero nasce uma serenidade que não se explica, apenas se sente. Envelhecer com espiritualidade é encontrar abrigo dentro de si. É saber que, mesmo que tudo mude ao redor, há algo em nós que permanece intacto, luminoso, eterno. E esse algo, como dizia Elizabeth, é o que nos mantém inteiras, mesmo quando o mundo nos convida a nos fragmentar. A importância de falar sobre as perdas. Elizabeth Kubler-Ross ficou conhecida por trazer à tona um dos maiores tabus da humanidade, a morte. Mas o que muitos não percebem é que ela não falava apenas sobre o fim da vida, mas sobre todas as pequenas mortes que enfrentamos ao longo do caminho. Perder um ente querido, sim, mas também perder uma amizade, uma rotina, um papel social, um sentido. E para muitas mulheres idosas, essas perdas são silenciosas, acumuladas com o tempo. E é sobre isso que ela nos alertava, o perigo de calar a dor. Muitas vezes, ao envelhecer, somos ensinadas a ser fortes, a não incomodar, a suportar em silêncio. Mas Kubler-Ross nos dizia que não há dignidade em silenciar o sofrimento. Há dignidade em acolhê-lo, em chorá-lo, em permitir-se sentir. Ela criou os 5 estágios do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Não como regras, mas como um mapa possível para entender o que se passa dentro de nós quando perdemos algo importante. E sim, essas etapas se aplicam não apenas à morte, mas a cada pedaço de vida que deixamos para trás. Falar sobre as perdas não é sinal de fraqueza, é sinal de presença, de amor, de humanidade. E quando uma mulher madura compartilha sua dor, ela não está reclamando. Está honrando sua história, validando seus sentimentos, libertando sua alma. Esse processo não tem pressa. Cada mulher tem seu tempo. Algumas demoram anos para aceitar uma perda. Outras carregam o luto pela vida que não viveram. E tudo bem. Kubler-Ross nos ensinava que não se trata de superar, mas de integrar, de aprender a viver com aquilo que se foi. E é exatamente nesse espaço de vulnerabilidade que a dignidade se manifesta com mais força.
porque não há nada mais belo, mais verdadeiro, mais humano do que uma mulher que aceita sua dor sem se abandonar. Essa mulher, aos olhos de Elizabeth, é a personificação da coragem. A coragem de ser quem você é. Quantas versões de si mesma você já deixou para trás? A jovem sonhadora, a mãe dedicada, a profissional incansável. Envelhecer, segundo Kübler-Ross, é reconhecer que todas essas versões coexistem dentro de você e todas merecem amor. Na maturidade, muitas mulheres enfrentam um vazio. Os filhos cresceram, a carreira desacelerou, o espelho já não reflete a imagem de antes. E então surge a pergunta: quem sou eu agora? Para Elizabeth, essa pergunta não é uma crise, é uma bênção disfarçada. É nessa fase da vida que temos a liberdade de ser quem realmente somos. Sem as máscaras, sem os papéis impostos, a alma amadurecida deseja autenticidade. E Kübler-Ross dizia que ser autêntica é a forma mais profunda de dignidade, porque exige coragem, exige desapego, exige verdade. E a verdade, às vezes, dói. Dói perceber que passamos anos tentando agradar, tentando caber. Dói lembrar das vezes em que nos calamos para manter a paz. Mas Elizabeth nos ensina que ainda há tempo. Sempre há tempo para voltar para si. Essa volta para si é um ato de libertação, um ato de renascimento. É a chance de fazer as pazes com a própria história, de resgatar sonhos esquecidos, de amar o que antes rejeitávamos, porque dignidade é isso, viver sem se abandonar, mesmo quando tudo ao redor muda. E quando uma mulher madura assume sua verdade, algo poderoso acontece. Ela passa a inspirar, a orientar, a curar com a sua presença. Elizabeth via essas mulheres como luzes vivas, faróis em meio às incertezas do mundo. Por isso, se hoje você se sente perdida, lembre-se, você não está sozinha. Está apenas no limiar de uma nova etapa. E essa etapa, como dizia Kübler-Ross, é onde mora a plenitude que tanto buscamos, e que só o tempo é capaz de revelar. O silêncio que cura. Em uma sociedade ruidosa, onde tudo precisa ser dito, postado, explicado, o silêncio muitas vezes é confundido com solidão. Mas Elizabeth Kübler-Ross enxergava o silêncio como um espaço sagrado de cura. Não aquele silêncio imposto pela exclusão, mas o que nasce da escolha consciente de ouvir a si mesma. A maturidade nos oferece esse presente raro, tempo para escutar. E quando escutamos com atenção, percebemos quantas respostas estavam dentro de nós o tempo todo. Kübler-Ross defendia que o silêncio pode ser mais terapêutico que muitas palavras, porque ele nos coloca diante daquilo que evitamos por anos. Muitas mulheres idosas sentem-se solitárias, mas, na verdade, o que enfrentam é o eco de uma vida vivida para os outros. Agora, pela primeira vez, o silêncio as confronta. E esse confronto pode ser doloroso, mas também libertador. Porque só no silêncio a alma consegue gritar o que a boca calou por décadas. Elizabeth dizia que silenciar não é fugir, mas voltar para o centro de si mesma. É permitir que emoções venham à tona, que mágoas sejam revisitadas, que saudades possam chorar em paz. É no silêncio que o luto se processa, que o perdão se inicia, que a reconciliação acontece. Esse processo não é rápido, não é fácil, mas é profundamente digno, porque requer coragem, requer enfrentamento. E nenhuma mulher chega até a maturidade sem cicatrizes, mas também sem forças. Kübler-Ross via essas mulheres como guardiãs do tempo, com histórias que só o silêncio pode traduzir. Portanto, se hoje você sente o silêncio batendo à sua porta, não o tema. Abrace-o. Permita-se sentar com ele, como quem senta diante de uma velha amiga. Porque, como Elizabeth nos ensinou, é nesse espaço de silêncio que a alma encontra o que nenhuma palavra é capaz de oferecer: paz. E a paz, nesse momento da vida, é o maior sinal de dignidade. Ela não precisa de plateia. Ela não exige explicações. Ela apenas é. E quando chega,
Ela transforma o envelhecer num caminho de profunda beleza interior. A beleza da vulnerabilidade. Durante muito tempo, aprendemos que mostrar fraqueza era sinônimo de fracasso, que chorar era sinal de descontrole, que depender de alguém era motivo de vergonha. Mas Elizabeth Kubler-Ross veio para virar essa lógica de cabeça para baixo. Para ela, ser vulnerável é ser profundamente humano. Na velhice, a vulnerabilidade se torna mais evidente. O corpo já não obedece como antes. A memória escapa. Os passos diminuem. Mas junto a isso, nasce também uma nova forma de força. A força de ser verdadeira, sem armaduras, sem fingimentos. Kubler-Ross dizia que há mais coragem em pedir ajuda do que em fingir que está tudo bem, que há mais dignidade em se mostrar inteira, mesmo em pedaços, do que em sustentar uma aparência que já não corresponde à realidade. E isso liberta. Liberta da necessidade de agradar, de provar, de suportar sozinha. Mulheres idosas carregam uma sabedoria que só a vulnerabilidade permite acessar. Elas sabem quando uma dor é real, quando uma palavra cura, quando um silêncio é necessário. Elizabeth via nessas mulheres uma beleza única, a beleza de quem não teme mais ser vista como é. E isso inspira, porque num mundo obcecado pela perfeição, a vulnerabilidade é um ato revolucionário. É dizer, eu sou assim, com medos, com limites, com feridas, mas também com amor, com presença, com verdade. E essa verdade transforma tudo ao redor. Aos olhos de Kubler-Ross, a mulher que assume sua vulnerabilidade se torna ponte para outras. Porque ela não precisa falar muito. Sua presença já transmite acolhimento. E é esse acolhimento que cura, que fortalece, que gera laços reais. Então, se hoje você sente que está mais sensível, mais dependente, mais frágil, saiba que isso não te diminui. Isso te aproxima da essência da vida. Porque é na vulnerabilidade que mora a compaixão. E onde há compaixão, há dignidade. O amor que restaura amor na velhice é diferente. Não tem a pressa da juventude, nem as expectativas exageradas do meio da vida. O amor maduro é mais silencioso, mais profundo, mais verdadeiro. Elizabeth Kubler-Ross via o amor como o elemento central da existência. E ele não perde valor com o tempo, apenas muda de forma. Ela dizia que o amor não morre com a perda. Ele se transforma, permanece nos gestos, nas memórias, no jeito de cuidar de si e dos outros. E que mesmo na solidão, é possível viver rodeada de amor, quando aprendemos a reconhecê-lo em novas formas. Muitas mulheres idosas acreditam que o amor acabou para elas. Mas Kubler-Ross dizia que enquanto houver vida, haverá possibilidade de amar e de ser amada. Às vezes, esse amor vem de um neto, de uma amizade inesperada, de um reencontro consigo mesma. O segredo está em abrir o coração, mesmo com medo. Mesmo com as feridas que a vida deixou. Porque cada mulher que já amou profundamente tem dentro de si uma fonte inesgotável de ternura. Elizabeth acreditava que o amor cura, reconstrói, reconcilia, e amar nessa fase da vida é também amar a si. É olhar para o próprio corpo com carinho, é perdoar os próprios erros, é oferecer a si mesma o cuidado que tantas vezes foi dado aos outros. E esse amor próprio, quando desperta, torna-se bálsamo para a alma. Kubler-Ross dizia que o amor é a única coisa que levamos desta vida. E por isso, quanto mais amamos, mais plenas nos tornamos. Amar, então, é viver com sentido. E viver com sentido é envelhecer com dignidade. Se você sente que o amor se afastou, talvez ele esteja apenas esperando um convite, um gesto, uma abertura. Porque, como dizia Elizabeth, o amor nunca nos abandona. Somos nós que às vezes esquecemos de onde ele mora. A herança invisível. Elizabeth Kubler-Ross acreditava que o verdadeiro legado de uma vida não está nas posses, mas nas marcas invisíveis que deixamos nos corações alheios. E que, ao envelhecer, esse legado se torna mais visível.
não em números, mas em memórias. Você já parou para pensar no impacto que teve na vida de outras pessoas? Nos conselhos dados, nos abraços ofertados, nas palavras que, sem saber, salvaram o dia de alguém? Kübler-Ross ensinava que a dignidade do envelhecer também está em reconhecer o valor da própria história. Muitas mulheres passam a vida acreditando que fizeram pouco, que não foram suficientes, que não realizaram grandes feitos. Mas Elizabeth dizia que não há feito maior do que amar com verdade, e que isso, por si só, já deixa um rastro de luz. A maturidade é o tempo de colher, e essa colheita é emocional. São as lembranças dos momentos partilhados, as histórias contadas aos netos, as marcas deixadas nas amizades que resistiram ao tempo. Isso é herança. Isso é eternidade. Ao entender isso, muitas mulheres idosas recuperam o sentido. Percebem que sua existência teve, e ainda tem, um impacto real. E isso devolve autoestima, devolve presença. Porque não há dignidade maior do que saber que sua vida foi, e ainda é, significativa. Elizabeth nos ensinava que ninguém parte completamente se deixou amor plantado pelo caminho. E que o fim da vida, na verdade, é apenas uma transição. O que permanece é o que foi vivido com entrega, com alma, com verdade. E se hoje você duvida do seu valor, olhe para trás com outro olhar. Você deixou sementes. Você transformou vidas. E como dizia Kübler-Ross, essa herança invisível é o que dá sentido ao nosso envelhecer. Envelhecer com dignidade é escolher viver com verdade. Ao final de tudo, o que permanece é a escolha. Elizabeth Kübler-Ross dizia que, mesmo diante da dor, da perda, do medo, ainda podemos escolher como viver cada dia. E essa escolha, quando feita com consciência, nos devolve a dignidade. Você pode escolher se esconder ou se mostrar. Pode escolher calar ou compartilhar. Pode escolher viver no lamento ou transformar sua história em farol para outras mulheres. E cada escolha, por menor que pareça, é um gesto de amor próprio. Envelhecer com dignidade não é seguir padrões. É romper com eles. É se permitir ser como é, com tudo o que vem junto. As alegrias, as perdas, os aprendizados, os silêncios. Kübler-Ross via essa autenticidade como o ápice da existência humana. E isso é o que muitas mulheres só descobrem na maturidade, que a verdadeira liberdade vem quando paramos de nos explicar e começamos apenas a viver, com simplicidade, com gratidão, com presença. Se você chegou até aqui neste vídeo, não foi por acaso. Talvez esteja buscando respostas ou apenas querendo sentir que ainda importa. E você importa, sua história importa, sua presença muda o mundo de alguém, mesmo que você não perceba. O que Elizabeth Kübler-Ross nos deixou foi um convite para viver com mais verdade, para aceitar a si mesma, para abraçar o tempo como aliado, para amar com mais intensidade e menos pressa, porque a vida, até o último segundo, ainda é vida, e vale ser vivida com dignidade. E se hoje você escolher viver assim, com coragem, com amor, com autenticidade, então você já entendeu o maior ensinamento de Elizabeth Kübler-Ross, que envelhecer não é o fim. É a mais bela forma de florescer. Não é fácil aceitar que o tempo passou, que a pele mudou, que as pessoas se foram, que os sonhos antigos silenciaram. Mas talvez o maior segredo da vida não esteja em manter tudo como era, e sim em descobrir, a cada novo dia, o que ainda pode florescer. Elizabeth Kübler-Ross nos ofereceu mais do que reflexões. Ela nos entregou caminhos. E se há algo que atravessa cada ensinamento dela, é a certeza de que viver com dignidade é permitir-se sentir, mudar e seguir, mesmo quando o mundo parece desacelerar. Hoje, você entendeu que envelhecer não é perder o brilho, é trocá-lo por uma luz mais serena, mais estável, mais verdadeira. É transformar dores em sabedoria, silêncios em presença e perdas em memórias sagradas.
É parar de correr atrás de reconhecimento externo para finalmente olhar para dentro e ver que o valor que carrega não precisa mais de aprovação. A mulher que você é agora, com história, com marcas, com profundidade, é a versão mais completa de si mesma. Você pode não ter recebido aplausos durante a caminhada. Pode ter sido invisível em muitos momentos. Mas se hoje você escolhe cuidar de si, escutar a sua alma, oferecer amor sem se esquecer, então está vivendo a essência da dignidade. Kübler-Ross não nos prometeu um fim sem dor, mas sim uma jornada com sentido. E sentido é aquilo que damos às coisas, quando decidimos olhar com compaixão para a nossa própria história. Talvez seja esse o verdadeiro florescer que ela tanto defendia. Não um retorno à juventude, mas um mergulho maduro na alma. Um renascimento íntimo que começa quando aceitamos que ainda temos valor, mesmo que o mundo insista em dizer o contrário. Porque a vida nunca deixa de valer a pena. Ela apenas muda de forma. E cada nova forma é uma nova chance de viver com mais intenção, mais amor, mais inteireza. Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, compartilhe sua história nos comentários. Diga qual parte mais te emocionou ou o que você sentiu ouvindo essas palavras. Esse canal é um espaço de encontro, de acolhimento e de troca entre almas que ainda querem viver com verdade. Curta este vídeo se ele te fez refletir e inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que falam diretamente com a sua essência. Aqui, você não é esquecida. Você é ouvida. Você é bem-vinda. Porque, como ensinou Elizabeth Kübler-Ross, envelhecer com dignidade é não esquecer de si, é finalmente lembrar quem você sempre foi.